ao vivo aqui no canal Vene Casagrande, com uma figura, um convidado super importante mesmo. Eu fiz questão de fazer esse convite, tentar trazer esse convidado aqui para falar sobre um assunto que, na minha opinião, ele, nesse momento, é quem mais domina esse assunto, e tanto é que eu venho acompanhando aí os vídeos dele no canal dele, nada mais, nada menos que Fabrício Kika. Pronúncia correta, Fabrição? Tá certo? Kika. Italiano, né? Você fala Barrichello, você não fala Barrichello, né, parceiro? Chiquérrimo, O meu nome é Veneluí, mas muita gente erra também. Mas, enfim, vamos lá. Antes de mais nada, cara, obrigado novamente por você ter topado esse convite aí de participar de uma live aqui no canal Vene Casagrande. De verdade, para quem não sabe, o Fabrício atualmente está morando na Nova Zelândia, ou seja, é um fuso horário totalmente diferente. Então, ele fez um esforço absurdo para poder participar. Enfim, está com filha pequena também. Soube aí mais cedo que o cara estava trocando fralda. Obrigado novamente, de verdade, por ter topado participar de uma live aqui no canal Vene Casagrande. Fabrício, eu vou deixar esse começo aí para você se apresentar. Acho difícil, mas alguém pode não te conhecer nesse momento. Se apresente, enfim, fale do seu trabalho, do seu canal também. Pode ficar à vontade aí. Obrigado novamente, tá bom, meu amigo? Obrigado, Vene. Eu que agradeço, né? Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui. Também te acompanho, obviamente, né? Eu sou arquiteto, arquiteto e urbanista. Me formei no Brasil, fiz mestrado no Brasil. Fiz um MBA em finanças, outro em marketing imobiliário, ambos fora do Brasil. Em 2009, eu vim morar na Nova Zelândia, onde eu fiz meu PhD em arquitetura. Antes de fazer o meu PhD, eu trabalhava no mercado imobiliário no Brasil, desenvolvendo edifícios comerciais, edifícios residenciais, centros comerciais, shopping centers, essas coisas. E a partir de 2014, final de 2013, eu comecei a estudar estádios de futebol, quando eu recebi as plantas do Maracanã Novo. Eu já estava aqui na Nova Zelândia, recebi as plantas, fiquei chocado com o que estavam fazendo e comecei a estudar. E a partir de 2018, eu montei uma pesquisa em 2014, chamada Stadia, que é uma pesquisa sobre estádios de futebol. E a partir de 2017, 2018, essa pesquisa ganhou muita atração, cresceu demais. Começamos a ter parceiros internacionais. E hoje é uma pesquisa gigantesca de estádio que está sediada não mais aqui na Nova Zelândia. Eu entreguei a liderança dessa pesquisa para um outro professor, que é assim, na universidade você pesquisa, você entrega a pesquisa para alguém e continua a sua pesquisa. Eu continuo trabalhando, tenho algumas responsabilidades, eu sou responsável pelo banco de dados, sou responsável por assinar todos os relatórios técnicos que saem dessa pesquisa. E então, com relação ao estádio do Flamengo, é uma grande coincidência, na verdade, são duas questões importantes nesse momento. Eu tenho muito conhecimento imobiliário, inclusive o terreno do gasômetro, por exemplo, foi um terreno que eu analisei em 2002 para uma possível compra. 2002 não, desculpa, 2004 para uma possível compra. Já conhecia o terreno. Então eu junto dois conhecimentos, é uma sorte, uma coincidência. Conhecimento sobre estádio de futebol, minha vida é estádio de futebol, eu tenho coleção de camisas, a gente faz viagens pelo mundo falando, tem jogo de quem? Já assisti jogo de segunda divisão na Tailândia, coisas Irado, desse gênero. irado. Já assisti jogos em tudo quanto é canto, você pode imaginar, eu já fui estádio. E eu consegui juntar o prazer de adorar futebol. Eu gosto mais de futebol do que gosto do time para o qual eu torço. E isso é uma coincidência. Eu gosto muito de estádio e trabalhei com isso. Então, o meu conhecimento deve ter algum valor nesse momento do que o Flamengo está pensando em fazer o seu próprio estádio. Sensacional. E além disso, você tem um canal também no YouTube, né, que é Tem. o Mundo da Bola. Inclusive, você tem produzido vídeos maravilhosos, perfeitos, assim. É algo que tem me ensinado muito, porque eu sou sincero, cara. A minha ideia em trazer você aqui para fazer uma live é porque, de fato, eu não tenho conhecimento. O que eu tenho de conhecimento é através de apuração, conversa com uma pessoa aqui, outra acolá. Mas você, como você bem se apresentou aí, você está por dentro do assunto. Então, por isso que eu fiz questão de te convidar para tentar informar da melhor maneira possível para o público que me acompanha aqui no canal diariamente. E antes, quero pedir para todo mundo se inscrever no canal dele, Mundo da Bola, correto, Fabrício? O nome Mundo do na canal, Bola. Mundo A na gente, Bola, desculpa, no a gente, YouTube. lá no Mundo na Bola, a gente fala, é um canal de futebol. Obviamente, a gente ganhou visibilidade com a questão do estádio por causa dessas grandes coincidências, mas a gente por exemplo, tenho curso de técnico, eu tenho pós-graduação em análise tática no Barcelona,
Então, a gente fala de futebol no geral. Então, tem muita coisa, por exemplo, sobre o negócio de futebol, sobre Libra, sobre Liga, e tem, neste momento, a gente tem a questão do estádio, né? Então, a gente está falando do estádio, é o que está dando mais visibilidade no canal, mas o canal é um canal de futebol, a gente fala sobre futebol especificamente. Perfeito. Antes de a gente iniciar aí esse assunto sobre o estádio, que o Flamengo tem o desejo de construir, enfim, ter um estádio próprio, o Flamengo acho que só precisa disso na sua história. Queria pedir para todo mundo se inscrever no canal também, quem for chegando aí, solta o dedo no like, isso ajuda demais. Se inscreve aqui no canal Avenida Casagrande, também no canal do Kika, vou te chamar de Kika, estão me cobrando aqui no chat, beleza? Não Fabrício, é Kika, então beleza. O público que manda, então a partir de agora só te chamo de Kika. É o seguinte, vamos lá, Kika. Para iniciar essa nossa conversa, quero que você explique aí como é que está esse projeto do Flamengo. Enfim, o Flamengo tem, para quem não sabe, o Flamengo tem o desejo de adquirir um terreno no gasômetro e, enfim, construir um estádio próprio. Obviamente, a gente está falando aí de algo que não vai ser daqui a um ano. Acho muito difícil que o Flamengo tenha um estádio próprio daqui a um ano. Tirando esse projeto do papel, acredito eu aí no futuro de, sei lá, 4, 5 anos, mas você é a pessoa ideal para falar sobre isso. Quero que você destrinche esse assunto para o público que está aqui nos acompanhando nesse momento, que vai acompanhar também futuramente, porque fica aqui no YouTube. Como é que está esse projeto do Flamengo? Enfim, quero que você fale sobre isso. Bom, eu não tenho contato nenhum com a diretoria do Flamengo. Nunca fui procurado, nunca falei com ninguém do Flamengo, tá? Da gestão atual. Então, as informações que eu tenho são as informações que são veiculadas pela imprensa, por você, inclusive, e eu coloco sobre essas informações a minha visão do mercado imobiliário. Tá? Então, o que se sabe até hoje? O Flamengo publicamente tem interesse de comprar o terreno do gasômetro. O terreno do gasômetro não é da Caixa Econômica. O terreno do gasômetro é de um fundo de investimento imobiliário, cujo cotista é o fundo de garantia, que é administrado pela Caixa. Como é um fundo de investimento imobiliário, há sobre ele a fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que fiscaliza todos os fundos de investimento do Brasil. Então, a Caixa Econômica Federal não pode fazer o que ela quiser com o terreno. O terreno vai ser escrutinado, todo o processo vai ser bem avaliado, e assim, por ser o Flamengo, você sabe o impacto do Flamengo, vai ser super fiscalizado, vai ter Ministério Público, ou seja, não vai ter acolchambramento no processo de aquisição do terreno. O Flamengo tem interesse de comprar esse terreno, de adquirir esse terreno. A Caixa vai fazer todas as análises. Em que pé está hoje? O Flamengo publicamente quer o terreno. O Flamengo não fez uma proposta, não há proposta ainda. Pode ser que tenham sido ventilados os valores. Mas a minha visão é a seguinte: o terreno tem alguns problemas sérios que precisam ser resolvidos antes que o Flamengo efetivamente compre o terreno. Normalmente, naturalmente, esse processo passa por um processo, Renê, de uma assinatura de um documento. Se eu estivesse à frente desse negócio, eu tentaria assinar um documento chamado compromisso de compra e venda. O compromisso de compra e venda faz com que o proprietário e o interessado assinem um documento que preserva aos interessados um período de tempo para eles fazerem todas as análises necessárias do terreno, sem que o proprietário venda. Então, assina um compromisso de compra e venda de, vamos dizer, 60 dias. Por que esse documento é importante? Porque o Flamengo precisa fazer algumas análises muito críticas, não para a compra, mas para a aprovação do projeto. Há alguns gargalos legais, que são complicados, complexos, independente de ser um estádio, um shopping center ou um edifício comercial grande. O impacto no trânsito, a questão da contaminação do solo. O solo está contaminado, a gente sabe que o solo está contaminado. A aprovação do processo de remediação dessa contaminação é feito na Secretaria do Estado, ou seja, tem uma camada que não é na prefeitura, no Estado. Então o Flamengo, ou qualquer interessado, e eu sei também que há incorporadores analisando o terreno nesse momento, eles precisam pegar todas as informações, baterem lá na Secretaria de Meio Ambiente e falar: olha só, vou fazer um estádio aqui, a contaminação é essa, fizemos um relatório de contaminação ambiental, dá para aprovar, qual é o tempo de remediação. E neste período de compromisso de compra e venda, o Flamengo deveria fazer todos esses levantamentos, da parte da contaminação, tem a questão documental. Por exemplo, existe um documento chamado matrícula. As pessoas falam na escritura, mas o documento mais importante é a matrícula do terreno. A matrícula do terreno registra as dimensões, a característica da propriedade, etc.
Pode ser, por exemplo, que haja uma diferença do tamanho da matrícula, que está Sim, descrito na matrícula, no terreno. E aí sim, a matrícula precisa ser retificada. E aí pode ser uma retificação simples, pode ser uma retificação mais complicada, que você vai ter que negociar com o seu vizinho, porque o seu muro está 1 metro para frente, coisas desse gênero. sim, Pode sim. haver litígio. Então o Flamengo precisaria ter assinado esse documento. Não, não se sabe ainda, não se sabe não, esse documento não foi assinado. Por que, Renê, a gente sabe disso? Porque todas as coisas que acontecem neste terreno são registradas pelo fundo e as informações são públicas. Se o Flamengo fizer uma proposta, se o Flamengo fizer um pedido de compromisso de compra e venda, isso gera um fato relevante e o fundo tem que comunicar ao mercado. É a regra do fundo. Então, a gente sabe que o Flamengo não fez uma proposta, a gente sabe que o Flamengo não colocou na mesa ainda um compromisso de compra e venda. O Flamengo deveria fazê-lo, tá? Outra coisa, Renê, aí ó, você me chamou de Não, Chica e eu mandei um Renê aqui, né? Pronto, normal, empatamos, é o que eu mais escuto na rua. Normal, normal, empatamos. E sabe o que normal. acontece? Ontem à noite eu fiquei 1h30 falando com um amigo meu chamado Renê Castro, que jogou futebol comigo, etc. Eu falei, cara, amanhã eu vou falar com o Venê. Aí pronto, caguei. Enfim, agora tem uma informação importante. Eu fiz uma live 1 hora antes dessa nossa conversa, Renê. E de novo, Venê, pelo seguinte, há um erro no site da prefeitura, tá? Há um erro no site da prefeitura falando que o terreno do Terminal Gentileza é de 77 mil metros quadrados. Está errado no site da prefeitura. E vários veículos de imprensa noticiaram essa informação, porque aí a conta não faz sentido. A prefeitura pagou 40 milhões de reais, não em 77 mil metros quadrados, em 27 mil metros quadrados. A prefeitura pagou, portanto, R$ 1.500 no metro quadrado do terreno. A Caixa entrou na justiça pedindo que esse valor fosse de R$ 2.000 o metro quadrado, que é o que o Flamengo está querendo pagar. O Flamengo está querendo pagar o que a prefeitura, Entendi. ou melhor, o Flamengo deveria querer pagar o que a prefeitura pagou. O Flamengo está disposto a pagar mais, se for verdade, aí você que faz as apurações me diga que o valor que está sendo ventilado é de 250 milhões de reais que o Flamengo quer pagar, se for esse valor, o Flamengo está pagando muito além daquilo que a própria Caixa Econômica está entrando na justiça. Ou seja, está muito bem pago. Esse valor de 400 milhões de reais, a Caixa pode querer 400 milhões de reais, imaginando uma valorização futura, mas ela não pode simplesmente falar vai ser 400 milhões de reais. Por quê? Porque como é um fundo de investimento fiscalizado pela CVM, a Caixa tem que garantir que o fundo tem uma performance boa. Se não houver a possibilidade de vender por 400 milhões, for só uma intuição, vai ter que vender por um valor mais barato. E por quê, Benê? Pelo seguinte, a Caixa Econômica Federal, quem vai administrar, quem vai receber a proposta e analisar a proposta, é um departamento na Caixa Econômica Federal chamado Análise de Ativos de Terceiros. Esse departamento não tem, nesse departamento, técnicos especialistas em preço de mercado. Então, o que eles vão ter que fazer? O fundo de investimento vai contratar uma avaliação terceirizada. E a possibilidade desse valor ser de 400 milhões é baixíssima, baixíssima. Por que eu estou dizendo isso? Porque um pouco mais de um ano atrás, a prefeitura fez isso para pagar os 40 milhões. E aquela área que a prefeitura desapropriou para o mercado é a melhor área possível. É a esquina, é de frente para a Avenida Brasil, é de frente para a rodoviária. O Flamengo está comprando o fundo. Então, a chance vai ter uma valorização? Vai, por conta do Terminal Gentileza, óbvio. E essa é a razão pela qual as incorporadoras agora têm interesse no terreno e que não tinham um ano atrás. Eu, no meu canal, como eu trabalhei no mercado imobiliário, ainda tenho alguns contatos. Há um ano atrás eu peguei o telefone, liguei, como você faz, né? Vamos Claro. apurar? Não sou jornalista, mas eu sei apurar. Vem cá, você tem interesse no terreno? Não. Por quê? Porque tem muito terreno do outro lado, ali no Santo Cristo. Não tenho interesse de comprar esse terreno, está contaminado e a Caixa está querendo muito. Foi o que os caras me Beleza. falaram, um ano atrás. Quando saiu o Terminal Gentileza, um grande amigo meu visitou, do mercado imobiliário, também visitou e falou: Fabrício, o terminal é do caralho. O terminal é excelente. Vai valorizar tudo, mudou tudo, porque o terminal ficou muito melhor do que a gente imaginava. Eu falei: você acha que a galera vai começar a olhar o terreno? Ele falou: talvez. O que aconteceu? Começaram a olhar o terreno. Falou: agora a gente tem interesse. Então vai ter uma valorização,
mas a gente não está falando de dobrar o valor do terreno, isso não existe, tá? Mas Então, aqui, você, na sua concepção, você acha que esse local onde o Flamengo está interessado nesse momento, que é ali no gasômetro, é o melhor local no Rio de Janeiro? Você, no seu conhecimento aí de causa, não indicaria outro local ou acha que o Flamengo está tendo uma estratégia correta em buscar ter esse terreno, adquirir esse terreno para construir o estádio? eu não tenho como dizer se é o melhor terreno do Rio de Janeiro, não dá para dizer isso. Porque eu digo o seguinte, Vene, o melhor terreno não existe. Sabe por quê? Porque o melhor terreno é aquele terreno que você constrói ele, que você vai negociando casa por casa, é como o mercado imobiliário faz. Então o mercado hoje no Rio de Janeiro é a cidade mais difícil do Brasil para se construir. Disparado. A geografia, a história, a dificuldade, enfim, a densidade, a cidade muito densa. Todos os terrenos vazios na cidade do Rio de Janeiro, todos os terrenos vazios com mais de 1.000 metros quadrados na cidade do Rio de Janeiro são conhecidos no mercado imobiliário. Todos eles. Eu disse para você, em 2004 eu já tinha visitado esse terreno. Sim, sim. Então, todo mundo conhece, o mercado imobiliário conhece o terreno, as medidas, o proprietário, Estamos tudo. falando de 20 anos atrás, correto? Pois é, 2004. cara. 20 Pois anos é. atrás. Exatamente 20 anos atrás. Então, é um terreno conhecido. Quando eu falei com as pessoas, perguntei para as pessoas sabiam a medida do terreno, as pessoas sabiam da contaminação, as pessoas sabiam da desapropriação, todo mundo sabe tudo do terreno. Então, pode ser que exista algum outro terreno que possa ser composto por vários imóveis que seja melhor do que o gasômetro. Respondendo de maneira diferente, de todos aqueles que passaram, que foram ventilados, que se falaram, esse é o melhor. O melhor da cidade não dá para dizer ainda, porque esse terreno não existe, teria que ser composto. E aí, Vene, é uma coisa que eu venho dizendo lá no Mundo na Bola há anos. No primeiro dia de gestão do Landim, era obrigação dessa gestão ter tido um time para começar a estudar isso, porque em nenhum momento, Vene, o Flamengo teve a certeza que ficaria com o Maracanã. E o Flamengo ainda não tem essa certeza. Não O tem. Flamengo está numa licitação. O Flamengo pode ficar com as calças na mão. A chance é muito pequena, porque o edital foi construído para 2 times. Para ter 70 jogos, a Arena 360, lá de Brasília, que também está concorrendo, vai ter dificuldade de arrumar 70 jogos, e o Vasco também vai ter dificuldade de arrumar 70 jogos. Portanto, é difícil que esses 2 competidores vençam Flamengo e Fluminense na gestão do Maracanã, mas há uma chance. Existe uma chance. Então, seria uma obrigação que houvesse já um plano. Ó, e se der merda no Maracanã? Então, contrata um time pequeno, enxuto, barato, para começar a levantar essas possibilidades. E Mas, aí a ô, gente teria mais opções. Diga. vamos lá, se a gente for parar e analisar, você me corrige aí se eu estiver errado. Obviamente, a construção de um estádio próprio, a gente não está falando de 2, 3 anos, cara. Não, Talvez 5, mais. 6. É. Tá, vamos botar aí, em média 7 anos, talvez, correto? Uhum, Cara, correto. durante esses 7 anos, o Flamengo vai jogar onde? Eu acho que ainda vai depender do Maracanã. Vai, vai. Então, E tem o seguinte, Vene, você está correto. E só para explicar essa questão do tempo, né, de construção do estádio, no mercado imobiliário, quando a gente vai começar um negócio, a gente divide em 3 etapas: a etapa de projeto, a etapa de aprovação e a etapa de construção. A etapa de projeto, você tem um controle sobre ela. Você consegue identificar mais ou menos quanto tempo vai durar, você pode fazer uma pressão no escritório de arquitetura. Depois, você entra na fase de aprovações. Tanto a fase de aprovações quanto a fase de projeto, não dá para ter previsão. A fase de aprovação, não dá para ter uma previsão de quanto tempo vai demorar, porque vai, volta, remenda, muda, aí vem a Sete Rio, viário, muda entrada, muda saída. Então a fase de projeto, ela se sobrepõe um pouco à fase de aprovação e você não tem uma previsão. Eu digo sempre isso, já dizia isso desde 99. Quando começa a construção, é a fase mais previsível dessa história, é a construção. A construção vai demorar 3 anos, porque a gente sabe, põe mais gente, põe menos gente, aumenta o turno, dá tempo. Então, é exatamente isso. E por ser um período, eu acho que as aprovações vão ser complexas, eu acho que o projeto é aprovável, é execuível, mas a aprovação vai ser difícil, vai ser bem complicado. E o que eu digo é o seguinte, o que eu digo para todas as pessoas que se envolvem nesse negócio. A questão da aprovação é complicada, é factível e precisa ser tratada de uma maneira bem específica.
Como seria isso? O Flamengo já deveria ter um projeto um pouco mais adiantado para que pudessem ser feitas as consultas à prefeitura, à Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, a Sete Rio, para que esses caras pudessem dar uma falar: "Ó, dá para fazer, não dá para fazer". E sobretudo, Vene, o que você falou dos 7 anos, se eu estou olhando esse negócio e falo: "Cara, pode demorar até 7 anos para a gente fazer o nosso estádio, para o estádio estar pronto", eu ia ficar preocupado que a concessão do edital são 20 anos. Por Sim. 7 anos por 7 anos o Flamengo vai ter que jogar no Maracanã. Isso abriria a possibilidade para uma empresa de eventos falar: "Opa, vou pegar, porque por 7 anos eu tenho o Flamengo, depois eu me viro. Se essa conta fechar em 7 anos, depois eu largo o negócio", ficando mais difícil ainda para o Flamengo. Ou seja, havia um risco nessa licitação enorme de alguém mais esperto falar: "Cara, o Flamengo vai depender desse estádio por 7 anos, eu vou enfiar a faca no Flamengo". Ainda tinha esse risco. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas quando eu estava fazendo as apurações, com relação à viabilidade desse antes do edital sair, dessa concorrência, eu falei com empresas de promoção de eventos, grandes eventos, responsáveis por shows internacionais, e eles falaram: "Cara, a gente vai acabar tendo interesse, porque a gente faz 10 shows por ano, grandes no Maracanã, vai ser viável". Eu falei: "Opa". E isso desmonta a tese, Vene, de que o Maracanã será efetivamente um elefante branco sem o Flamengo. Você Se acha que o não? estádio Você não, acha que desmon não? olha só, tem uma questão, fundamental nisso. O edital de licitação hoje fala em 70 jogos por ano, mínimo. Com Isso. 70 jogos por ano, fica muito difícil ter um grande número de shows. Mas Perfeito. vamos dizer, vamos assumir que não houvesse nenhum interesse, nem de Flamengo, nem de Vasco, nem Arena 360 talvez faça bastante shows. Vamos dizer que Flamengo, Fluminense e Vasco não tivessem interesse e o Maracanã ficasse por uma empresa de eventos. Esses caras iam fazer 15 shows por ano. E o estádio não fecharia no vermelho. Não fecharia no vermelho. Não vai fechar no vermelho. Se tiverem muitos shows. Hoje, do jeito que o edital está construído, fica difícil. Por quê? Porque tem muito jogo, não dá para ter muitos shows. Mas se o estádio começasse a ter, por exemplo, 20 jogos por ano, né, um estádio como o Wembley, por exemplo, né? E ter 20 shows por ano, o estádio não vai virar um elefante branco. O estádio é um aparelho rentável, tá? O que vale é a questão dos shows. Sem shows, não é rentável. Sem Não, mas shows, com 20 jogos por ano, não é rentável. tudo bem, mas aí para ter muitos shows no Maracanã, teria que ter show praticamente, sei lá, um a cada 15 dias, talvez. Inclusive, Olha teve só, até uma notícia, que eu esqueci qual foi o jornalista que noticiou isso, eu queria dar o crédito. Mas, enfim, que o governador brecou um show do Caetano Veloso, poderia ter no Maracanã, e eu acho certo. Como é que vai ter show no Maracanã, sendo que o Flamengo e o Fluminense estão jogando lá nesse momento, imagina o gramado. Em dezembro, talvez eu não seja contra, não, mas durante a temporada não faz o menor sentido. Então, aí você tem razão. Você tem razão. ué, Se não tiver faz 70 sentido. jogos, se o Flamengo e o Fluminense ainda estiverem totalmente dependentes do estádio, aí não dá para ter, talvez não dê nem para ter 10 shows. Mas o edital fala em 6 datas por ano, né, para shows. O Sim. edital de licitação fala em 6 datas por ano. O que eu O acho é o seguinte, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, cara. Nesse lance aí, esse debate que teve o Vasco envolvendo a semifinal do Campeonato Carioca, aquilo ali só confirmou que o Flamengo precisa ter um estádio próprio, cara. Assim, absolutamente. É, independentemente daquela situação, eu acho já um absurdo o Flamengo não ter um estádio. A grandeza do clube de regatas do Flamengo não pode se permitir mais não ter um estádio próprio. Porém, para ter um estádio próprio, eu não sei se você vai concordar comigo. Eu não acho construir um estádio próprio só para dizer que tem. Para construir um estádio próprio, tem que aguentar a torcida do Flamengo. Onde eu quero chegar? O estádio tem que ter pelo menos 80 mil de capacidade. Não sei se você pensa, enfim, seria até a minha próxima pauta para você, para te questionar. Você acha possível, nesse local ali onde o Flamengo tem um desejo, no gasômetro, construir um estádio para pelo menos 80 mil pessoas ou não? Ou eu estou exagerando? vamos por parte, mas vamos só terminar essa questão dos shows, tá? O custo operacional do Maracanã por ano, na pior das hipóteses, é de 30 milhões de reais. Para o aparelho não dar prejuízo, você tem que gerar uma quantidade de shows suficiente para pagar 30 milhões na operação desse estádio. É totalmente viável.
totalmente viável, com shows, só com shows, sem futebol. O problema é que com 70 jogos não dá para ter muitos shows. Só isso, tá? A gente Sim. obteve informação que alguns shows, alguns eventos no estádio do Palmeiras chegam a dar uma receita, um lucro de 10 milhões de reais Perfeito. por show. Ou seja, é totalmente factível, tá? Mudando a pauta, falando sobre capacidade. Perfeito. Se você me perguntar, eu escrevi lá no Coluna do Fla em 2017, quando o Flamengo não tinha onde jogar e etc, que eu acreditava que o estádio teria que ter 100 mil pessoas. E eu tomei tanta porrada, foi a notícia mais lida por meses no site, porque as pessoas falavam em arenas para 45 mil pessoas. E eu escrevi, dizendo, olha só, quando o Flamengo começar a ganhar, o estádio vai ficar pequeno. A questão é a seguinte, 75 para cima, o Flamengo tá falando de 75 para cima, por uma razão específica. No terreno cabe um estádio para 100 mil. Cabe. As aprovações vão ser muito mais difíceis. Quanto maior, mais difícil de aprovar. Segundo, a conta. Se eu faço uma pergunta para você. Se o Flamengo fizer um estádio para 20 mil lugares, esse estádio vai ficar lotado sempre. Verdade? Não, não é verdade. Depende do preço. Se você colocar o ingresso a 9 mil reais, não vai lotar. Se você fizer um estádio para 200 mil reais, 200 mil lugares, e você botar o ingresso a 10 reais, vai lotar quase todo o jogo. A questão da lotação do estádio, a taxa de ocupação do estádio, é uma relação entre localização, capacidade do estádio e preço de ingresso. Tá? Funciona dessa maneira. Então, quando você vê, por exemplo, um clube, o clube teve uma taxa de ocupação de 88%, você tem que se perguntar como foi a estrutura de venda de tickets, a precificação e etc. Eu acho, na minha visão, tem uma outra inverdade que a gente precisa desmontar. Estádio grande gera ingresso barato. Isso não é verdade. Essa relação pode acontecer, mas pode não acontecer. Por quê? Você faz um estádio grande, você começa a ter, por exemplo, um impacto maior no viário, e a 7 Rio exige, por exemplo, 2 viadutos. Acabou. Se você aumenta o custo de construção, você vai aumentar a pressão sobre o valor do ingresso. A relação não é o tamanho, é o custo do estádio. Então, eu concordo com você, Venê. Eu acho que, idealmente, esse estádio deveria ter pelo menos 80 mil lugares, de 80 mil, um pouco mais para cima, mas eu não acho, por exemplo, que seja 100 mil. Tem que ser 100 mil, porque eu tirei essa informação do éter, tem que ser 100 mil. Por quê? Porque hoje a ocupação na era Landim do Maracanã é de 88%. Sim. De ingressos vendidos. Ou seja, não lota sempre. E quando você tem um estádio vazio, e aí tem um outro complicador. Aí é uma questão do gasômetro, tá? Quando você olha o gasômetro, você for colocar um estádio para 100 mil, você vai ter que verticalizar esse negócio, vai virar um monstro de vertical. O que é bom, né? Pro Caldeirão é a melhor coisa possível. Só que aí você começa a encarecer desproporcionalmente por conta da circulação vertical para levar as pessoas lá para cima, você vai ter que criar um monte de escada, aí dificulta a aprovação do corpo de bombeiros por causa das saídas, a evacuação, saídas de emergência, tempo de saída do estádio, você começa a fazer com que o estádio vai ficando cada vez mais caro, e aí você vai ter mais pressão sobre o ingresso. Então, temos que ter alguns cuidados, tá? 100 mil vai ser muito vertical. 80 mil, talvez não tanto. 75 mil, você começa a diminuir a pressão na construção, você começa a diminuir a pressão na aprovação. Para dizer exatamente, como está dizendo aqui nosso amigo Carlos Eduardo da Silva Pereira, 55 mil pessoas e etc., para a gente saber exatamente qual é a demanda, tem que fazer uma conta muito complexa, cruzando com a precificação do ingresso. Pode ser que desse estudo saia uma necessidade de uma capacidade maior do que 80 mil, de fato. Mas Olha pode o ser. que o Guga falou aí, o Kika. Isso aí faz sentido, na minha opinião. Desculpa ter te cortado, era só para não perder esse comentário aqui no meio do bate-papo. Localização e preço de ingresso conta muito mesmo. A Ilha do Urubu não lotava por isso. Concordo, e eu acho que também não lotava também pelo momento da equipe. Do time.
Claro. Eu lembro como se fosse hoje. Foi, inclusive, a época que eu comecei a ser setorista do Flamengo, frequentei muito a Ilha do Urubu. O momento não era dos melhores como é atualmente, entendeu? Isso influenciava demais. Mas o que o Guga falou aqui, eu acho que vai de encontro com aquilo que você estava mencionando agora. Ou eu estou enganado? Não, é exatamente isso. A localização era difícil. Eu conheço muito bem o estádio da Portuguesa, joguei lá muitas vezes. É um estádio de localização difícil, mas era perfeito, a arquitetura era legal demais lá, né, cara, pra assistir jogo e etc. Pressão, caldeirão e etc. Só que, cara, a precificação foi errada, o estádio era muito caro, o ingresso era muito caro. O ingresso era caro. E era verdade, o período era ruim, mas naquele período da Ilha do Urubu houve momentos de euforia. "Não, agora vai, agora vai". Houve vários agora vais, né, o jogo contra o São Sim, Paulo, por sim, exemplo, etc. sim. Mas enfim, isso é a prova cabal. Existe esse eu tenho um pouco de, fobia a esse discurso: "Não, lotaremos sempre, todo", isso não é verdade, isso não é verdade. Há uma necessidade de achar que vai sempre lotar, e que não acontece, tá, que a prova é essa, não aconteceu. "Ah, mas naquela época era ruim e tal, não sei o quê". O Maracanã não lota sempre, o rapaz aí, o Carlos falou 55.000. Tudo bem, não se vendem os 80.000 ingressos do Maracanã, né, se vendem menos, tem Menos. desconto, etc, 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 mas a média é essa, a média é 55.000. No frigir Por dos ovos. falar em preço de ingresso, Kika, acabou de sair o valor do ingresso para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. E Os aí? mais baratos são dos setores Norte e Sul, R$ 140 meia, público geral, e sócio torcedor R$ 70. Não, desculpa, público geral R$ 140 inteira Porra, e a meia 70, e sócio torcedor vai pagar R$ 70. eu Isso no estava setor preparado Norte estava e preparado Sul. para falar assim, ó, vai ser o teste de ouro para ver quanto vai Não, encher não, com esse eu falei valor. besteira, na verdade. Peço perdão aí para quem entendeu errado. Então, vou repetir só para não ficar nenhuma dúvida. Norte e Sul, público geral, R$ 140, meia 70. E sócio torcedor terá o direito de pagar R$ 70. Além disso, cada sócio torcedor do Flamengo vai poder comprar um ingresso só e pode pagar meia, mesmo esquema que o Flamengo faz quando joga com o Fluminense. Então, deve ter sido um acordo aí com o Nova Iguaçu, bem provável, para o Pois é. Flamengo, enfim, para torcer o Flamengo lotar o estádio nos 2 jogos da final do Campeonato Carioca. Eu vou ser sincero, para, enfim, sócio torcedor, não achei caro, não, cara. Agora, de repente, 70. para público geral, 140, alguém vai pensar assim, pô, caro, mas é uma final de Campeonato Carioca, mesmo contra sendo o Nova Iguaçu adversário, mas é uma final, uma decisão. Então, enfim, só para trazer esse assunto aí, porque você estava falando de valor de ingresso. E tem uma outra coisa importante com relação ao valor de ingresso e etc, de precificação, que é um nego no qual é o objetivo da precificação, né, do trabalho de precificação? É você colocar o maior número de pessoas possível do estádio, ou seja, lotar, vender todos os ingressos, pelo maior valor possível. Então se você colocar, sei lá, R$ 200, você vende só 80%. Você tem que fazer a conta para ver quanto o time vai receber mais. Agora, eu tive uma ideia, Vene, que eu acho que o Flamengo eu tive várias ideias, né, mas uma especificamente que eu acho que o Flamengo deveria olhar com mais calma, que eu chamei, de arquibancada do povo. Sim. O que seria arquibancada do povo, né, pra galera que não viu a live? Arquibancada do povo seria nesse possível estádio do Flamengo, essa arquibancada do povo seria uma arquibancada que seria paga pela torcida. A torcida do Flamengo, infelizmente, é muito difícil fazer uma campanha que a torcida pague o estádio, por mais devaneio que exista. Cada um dá R$ 10. Puta, conseguir 1.000.000 Isso é de pessoas dando utopia, R$ 10 gente. É é uma utopia. utopia completa. Não É. existe. Mas enfim, imaginemos que a torcida do Flamengo consiga se cotizar e pagar lá uma parte, separa-se uma parte, sei lá, 5.000 lugares. E essa parte será paga pela torcida, uma campanha, venda de alguma coisa e etc. Nesse estádio futuro, a arquibancada do povo, paga pela torcida, terá em perpetuidade ingressos populares. Olha que tesão, olha só o simbolismo disso, cara. Faz sentido, hein? Olha, não, olha o Faz simbolismo, que bárbaro que seria. Uma parte da arquibancada foi paga pelo povo e ali serão garantidos para sempre ingressos a valores populares. Ah, vai ter que ter uma logística para evitar cambismo, mas é totalmente factível.
Imagina, as pessoas se registram com antecedência, recebem um ingresso. Cara, e aí tem a reconhecimento facial, e você tem lá, por uma parte da arquibancada pro povo, cara, barata. Imagina, ia ser sensacional, cara. Ia ser sensacional. É uma boa ideia. Talvez a diretoria do Flamengo tenha escutado isso. Mas falando novamente sobre essa ideia do Flamengo, pelo que eu venho te ouvindo, acompanhando, podemos dizer que ainda está na estaca zero, né? Porque não teve Não, nenhum não tá na avanço. estaca zero. Não tá na A estaca não zero. ser reuniões com a Caixa, inclusive vi até uma entrevista do presidente da Caixa falando sobre o assunto e tal, que iniciou estágio inicial. Eu acho que não está nem no estágio inicial, está apenas no Eu, interesse ainda. Ponto. eu acho que isso mudou um pouco, Vene. Eu acho que estava na estaca zero antes daquela reunião no final de semana passado, retrasado. Sim. Que foi justamente no jogo Na do Gávea. Fla-Flu, no mesmo dia. Foi. Ou no É? mesmo dia, um dia antes. Não, foi Não, no foi no mesmo mesmo dia, dia. foi no sábado. Sábado. É isso aí, foi no sábado. Isso mesmo. Sabe por quê? Você se lembra que no ano passado, em dezembro, veiculou-se informação dizendo que a Caixa estava decepcionada com o Flamengo não ter projeto? Sim, E lembro aí disso. muita gente falou: "Ah, não, mas por que que o Flamengo tem que apresentar projeto? Porque eu tô comprando um carro, por que eu preciso falar o que eu vou fazer com o carro?" Quando você vai comprar um terreno, você não precisa falar o que você vai fazer com o Você terreno, pô. precisa. Sabe por que que você precisa? Imagine, eu usei o exemplo até um pouco grosseiro na minha live, né. Imagine que você tenha 10 terrenos num quarteirão e você está vendendo Sim. os 10, tá. E você chega lá todo bonitão, falando: "Não, eu quero comprar esse terreno aqui e tal, vou comprar". Fala: "Ah, tudo bem, beleza. Eu tenho 10 terrenos que ainda estão à venda, para famílias, etcétera. O que você vai fazer?" "Ah, eu vou fazer um puteiro". "Opa, calma aí, parceiro". Aí não dá, né. Aí não dá, porque você vai eu tô usando aqui porque eu usei na minha live também, então desculpa a sua Justo. audiência. Não, aí, tá de boa. Aí você fazendo isso, você vai desvalorizar ou valorizar, dependendo, né, mas normalmente você vai desvalorizar todos os terrenos que estão em volta. Com a Caixa é a mesma coisa. A Caixa tem hoje algo em torno de 750 milhões de reais investido em propriedades na área do Porto Maravilha. Então, se o Flamengo chega lá para comprar à vista, diminui a necessidade de ter um projeto, mas mesmo assim, se eu sou do fundo, eu falo: "Vem cá, o que você vai fazer aí?". "Vou fazer um estádio". "Ok, legal. Eu preciso ver o quanto isso vai impactar nos meus outros negócios, porque isso é menos de 25% dos meus negócios na região. Então eu quero saber exatamente o que você vai fazer, senão eu prefiro vender para uma incorporadora que vai fazer um residencial, porque não tem risco nenhum para os meus outros negócios. Pelo contrário, esse do estádio talvez tenha algum risco. Me dá mais detalhes". E aí passaram-se 2 ou 3 meses, então tem aí tem outros fatores, né, a Caixa é o maior financiador imobiliário do Brasil. A Caixa o Flamengo falou: "Vem cá, tem alguma chance de você me financiar?" A Caixa: "Claro, que financiar o quê? Mostra aí o que você quer que eu financie". Outra questão é o compromisso de compra e venda. Se o Flamengo quiser, um compromisso de compra e venda, o proprietário também vai querer saber: "Vem cá, como é que está o andamento do seu projeto? Eu não vou te dar 60 dias aqui sem poder vender meu terreno, se você não falar mais nada". E finalmente agora, no sábado do Fla-Flu, houve uma reunião que aparentemente o Flamengo apresentou a ideia. Quando o Flamengo apresenta a ideia, isso já me coloca na situação de o Flamengo não tá no zero, porque agora passou para a Caixa, e eu acho que essa reunião, foi a reunião para começar o processo. Vem cá, tudo bem, tá aqui, a gente quer fazer isso, quais são os próximos passos, Caixa?". Aí a Caixa deve ter falado para o Flamengo: Precisamos disso, disso, disso para fazer a análise, o próximo passo é esse". E agora eu acho que está no próximo passo. O que eu disse lá na minha live, e eu reafirmo, Vene, eu teria outras coisas em andamento, não outros negócios. Eu já teria outros times trabalhando muito mais violentamente nesse negócio para adiantar a questão da Caixa. Se o Flamengo quiser comprar esse terreno, o Flamengo tem que agir rápido. O Flamengo tem que ter todos os estudos o mais rápido possível. O Flamengo tem que ter um time imobiliário. O que eu faria, Vene? Já teria contratado o melhor aprovador de projetos da cidade do Rio de Janeiro para fazer uma consulta em todos os setores da prefeitura e do governo do estado. Eu já teria contratado a melhor empresa de remediação ambiental, já teria feito o relatório da contaminação, já teria começado a falar com a Secretaria de Estado, e essas
a galera da aprovação, a galera do ambiental, me dariam um relatório em 60 dias. Eu já fiz isso, eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso na minha vida, exatamente isso. Contrata, eu quero um relatório em 60 dias me dizendo se é aprovável ou não, o quanto vai custar. Contrata o cara do meio ambiente, eu quero saber quanto vai custar a remediação e se é aprovável ou não. Eu já teria uma empresa de expansão de redes de varejo. Por quê? Para saber das receitas acessórias, que são aquelas receitas com aluguel de loja, com aluguel de lanchonetes. Eu quero um relatório de quem tem interesse. Vai para o mercado, apresenta o possível estádio lá. Em 60 dias, isso já teria acontecido há um mês atrás, eu teria muita solidez financeira e certeza de como esse negócio progrediria. Eu não sei se o Flamengo está fazendo isso, não me parece que tenha sido feito. Me parece que agora o Flamengo apresentou uma ideia, né, inicial, deve ter contratado um escritório de arquitetura para fazer esses levantamento, né? Mas eu acho que poderia estar mais à frente. Não está na estaca zero foi 2 meses atrás. Agora está na estaca 1, digamos Tem, assim, ou tem 2. uma pergunta aqui de. Pô, o nome é INSS do Fluminense. Que momento, hein? Mas eu gostei do questionamento dele, cara. Eu acho que faz sentido. Kika, com o Flamengo tendo a concessão no Maracanã, a melhor estratégia não seria igual a do Palmeiras, de ter um parceiro, no caso que está se referindo, ter um parceiro nesse estádio, que seria o estádio próprio do Flamengo. Explica aí como que seria ter um parceiro, se vale a pena ou não para o Flamengo. Boa pergunta. Valeria a pena, claro. Se o Flamengo tiver a concessão do Maracanã, vale ainda mais a pena. Por quê? Porque daí o Flamengo joga no Maracanã quando houver shows no seu próprio estádio. Aí o Sim. Flamengo fatura a negociação tem que ser diferente do que aquela feita com o Palmeiras. Mas a negociação pode até ser bem similar. Se o Flamengo compra com seus próprios recursos o terreno, a situação fica muito parecida com aquela que o Palmeiras tinha. Porque o Palmeiras entrou com o terreno do Parque Antártica e a W Torre entrou com a construção. O Flamengo pode. Aí o Palmeiras se coloca numa situação muito difícil pela quantidade de shows que há lá no Palestra Itália, no Allianz Parque, desculpa. Há algo em torno de 30 shows por ano. É bizarro, é bizarro. É bizarro. Aí não dá para ter 30 shows por ano no seu próprio estádio, senão o Flamengo vai acabar jogando mais no Maracanã. E aí tem o seguinte, entra a discussão da grama sintética, que é uma grande bobagem. A grama sintética só tá lá no Allianz Parque porque os caras não têm capacidade de colocar uma grama decente fazendo a quantidade de shows que eles fazem. Não tem nada com futebol, é simples, é matemática pura. Então põe a grama sintética aí que eu vou encher de show, entendeu? Porque senão eu não consigo ter uma grama decente. Então, a estratégia é boa, funciona, mas eu acho que o Flamengo, se for fazer uma relação com um parceiro, não pode abaixar as calças da maneira que o Palmeiras abaixou, porque senão vai ter que ter 30 shows no estádio do Flamengo, vai ter que ter grama sintética e o Flamengo vai ter que ficar se deslocando para o Maracanã. Tem que ser uma relação diferente, uma parcela menor do estádio para um parceiro, tá? E aí, se forem, por exemplo, 5 ou 10 shows por ano, entre dezembro e janeiro, talvez dê certo. Essa pergunta aqui do Álvaro, que mandou um superchat aqui, Kika, vê se você consegue esclarecer. Kika, do início de toda a negociação para cá, houve uma valorização que justifique o aumento do valor do terreno? Abraços. Não. Existe uma valorização, mas não como que está sendo veiculado. E aí, volta aquele papo sobre as informações que estão erradas em vários veículos de comunicação. Tá? A prefeitura desapropriou 26 mil metros quadrados, não 77 mil metros quadrados. No site da prefeitura, tá? No site da prefeitura há uma informação que eu vou ler para vocês, tá? A estimativa, abre aspas, site da prefeitura. A estimativa do terminal é de atender cerca de 150 mil pessoas por dia. As obras do terminal Gentileza foram feitas em uma área de 77 mil metros quadrados que a gestão municipal comprou da Caixa Econômica por 40 milhões. Essa informação do site da prefeitura está errada. Está errada. Francisco, o que é uma sacanagem que os caras fazem? Ele é lá do meu canal, o Ramo Júnior, tá me sacaneando aí. Tá, a prefeitura... tá errado e ninguém vai corrigir, ninguém pode corrigir. Eu estou corrigindo, eu estou fazendo uma força. Falei já com os veículos, com todos os que veicularam isso. E por que essa informação é fundamental, Venê? Pelo seguinte, cara. 77 mil
pagando 40 milhões,